boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 8 de novembro. A Prefeitura de São Paulo informou hoje que vai ingressar com uma ação civil pública contra a empresa de energia Enel por descumprimento de acordo com a capital paulista e de outras normas legais. O apagão, após as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo na sexta-feira, afetou mais de 2 milhões de pessoas atendidas pela concessionária e pelo menos 30 mil seguem no escuro, 8 mil só aqui na capital. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo, disse ser impossível prever o prazo de restauração da rede de fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo. A companhia havia se comprometido a resolver os problemas causados pela tempestade de sexta-feira até terça-feira. A empresa garantiu apenas que os funcionários trabalham incessantemente para retomar a energia o quanto antes. A Enel informou que a rede elétrica sofreu fortemente os efeitos da tempestade. A falta de energia pelo 5º dia seguido gerou protesto na cidade de São Paulo. A manifestação começou na tarde de terça-feira e dezenas de policiais foram designados ao local para conter o tumulto. Um policial militar foi atingido por um tiro na perna durante o protesto. Isso na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. O grupo CPFL Energia, que atende 234 municípios no interior e no litoral de São Paulo, informou na noite desta terça que 18.700 clientes também seguiam sem energia. A Enel, que havia prometido que o fornecimento seria restabelecido até esta terça-feira, informou que espera conseguir terminar os trabalhos até o final de hoje. E vamos agora ao Minuto da Economia desta quarta-feira. O varejo brasileiro aumentou 0,6% em setembro. O número, que nem é muito alto, foi o melhor do que os economistas esperavam. Mas o que chama atenção é quem puxou esta fila: supermercados e medicamentos. São produtos essenciais que geralmente ficam exatamente do outro lado desta fila, a dos cortes para ajuste no orçamento familiar. Não faltam motivos para ver com bons olhos este resultado. Se está dando para garantir o mínimo e até aumentar um pouco, é porque o mercado de trabalho melhorou com a recomposição da renda. O que está faltando é, para variar, os juros caírem. Quando isso acontecer de modo mais intenso, será possível melhorar a produção e, consequentemente, a reduzir os preços. E também vamos ver o IBGE divulgar o balanço do varejo nacional com aumento nas vendas dos alimentos e medicamentos, além do consumidor levar para casa roupas, sapatos, móveis e eletrodomésticos e até colocar um carro na garagem. O comércio é a porta de saída de tudo que começa na extração, passa pela produção da indústria e passa pelos serviços bancários. Parece simples, mas no meio de tantas pedras no caminho, tem uma que machuca muito: é o juro alto. O Supremo Tribunal Federal volta a analisar a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundo é corrigido pela taxa referencial, mais de 3%. A ação, que afirma que desde 1999 o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores, seria julgada em outubro, mas foi adiada após um pedido de integrantes do governo federal. Além disso, a Advocacia Geral da União solicitou ao STF que postergasse o julgamento, mas o processo segue na pauta. No mês passado, o governo demonstrou preocupações de natureza fiscal e social a respeito do julgamento da ação. Na ocasião, Barroso reiterou a posição de que considera os pontos apresentados importantes, mas ele também considerou injusto o financiamento habitacional ser feito por meio do FGTS do trabalhador, com a correção abaixo dos índices da caderneta de poupança. Com isso, houve acordo para mais uma rodada de conversas em busca de uma solução que compatibilize os interesses em jogo. O parecer de Barroso foi seguido pelo ministro André Mendonça. O ministro defendeu ainda a ideia de que a decisão não pode retroagir, ou seja, só deve valer a partir da publicação da ata do julgamento. O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos tem aumentado cada vez mais.
O sistema de valores a receber do Banco Central registra atualmente 7 bilhões e meio de reais para devolução a consumidores e empresas. Em março deste ano, quando começou a segunda etapa do programa de devolução do dinheiro deixado pelos clientes, esse valor era de 6 bilhões. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber é aberto e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras. A consulta e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer momento. E os valores não resgatados permanecem guardados nas instituições financeiras. E olha só, um grupo de cientistas brasileiros descobriu que os fumantes possuem mais risco de terem fraturas e doenças nos ossos, pois o cigarro altera o metabolismo das células ósseas e deixa as estruturas mais frágeis. Em uma série de pesquisas publicadas nos últimos 4 anos, um grupo de cientistas da USP mostrou que a exposição ao fumo leva à morte mais rápida dos osteoblastos, células responsáveis pela produção da matriz óssea rica em colágeno do tipo 1, proteína que dá resistência aos ossos. Em um primeiro momento, a descoberta aconteceu em um estudo experimental em camundongos. Em seguida, foi confirmada em um estudo clínico que analisou tecidos ósseos de pacientes submetidos à artroplastia de quadril, cirurgia para a colocação de prótese nessa região. O cigarro também é responsável por deixar mais ativo os osteoclastos, grupo de células responsáveis pela desintegração e reabsorvição do tecido ósseo, processo necessário para a renovação e remodelação dessas estruturas. O problema é que com os osteoblastos em menor número e os osteoclastos mais ativos, existe um desequilíbrio nesse processo. Os estudos do grupo ainda revelaram que as alterações do tecido ósseo ocorrem a partir de um processo inflamatório causado pela exposição à fumaça do cigarro. Além disso, o tabagismo também causa danos às cartilagens das articulações. Todo o processo de degradação do tecido ósseo leva a um risco aumentado de problemas como fraturas. Dessa forma, os fumantes possuem 25% mais de chances de sofrer uma fratura nos ossos e também levam 4 semanas a mais para se recuperar do trauma do que as pessoas que não fumam. Os fumantes também têm maior risco de desenvolverem osteoporose e o cenário fica ainda mais perigoso para populações como idosos e mulheres na pós-menopausa, que por outros fatores já têm um risco aumentado de problemas ósseos. E vamos encerrar com uma outra descoberta, só que um pouco maior. Argolândia é o nome de um antigo continente que se separou da Austrália Ocidental 155 milhões de anos atrás e desapareceu à medida que se deslocava para o Sudeste Asiático. E agora, os seus restos foram redescobertos e podem ajudar a explicar algo conhecido como linha Wallace, que é uma fronteira imaginária que separa a fauna do Sudeste Asiático e da Austrália. Um vídeo elaborado pelos cientistas mostra como o continente se separou da Austrália e se dividiu em diversos pedaços no sudoeste asiático. Segundo o Live Science, um grupo de cientistas de uma universidade da Holanda descobriu provas da existência e conseguiu reconstituir a história do misterioso continente. O que se sabe agora é que a Argolândia se desintegrou quando forças tectônicas esticaram a massa de terra para longe do resto do continente, antes de as espalharem pelo Sudeste Asiático. As divisões continentais geralmente deixam vestígios em fósseis antigos, rochas e cadeias de montanhas. Foi necessário um cuidadoso trabalho para descobrir para onde o continente foi depois de romper com o que se tornaria a Austrália. Além disso, os cientistas encontraram finas lascas do continente ao redor do Sudeste Asiático. A pesquisa demorou quase uma década, pois a Argolândia se dividiu em vários pedaços e não em uma massa única. Segundo os cientistas, a situação no Sudeste Asiático é muito diferente de lugares como a África e a América do Sul, onde um continente se dividiu em 2 pedaços, já que a Argolândia se dividiu em muitos fragmentos diferentes e obstruiu a visão da jornada do continente. Trabalhando a partir desta hipótese, eles descobriram que a Argolândia não tinha realmente desaparecido.
Na verdade, ele tinha sobrevivido como um conjunto muito extenso e fragmentado sobre as ilhas a leste da Indonésia. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 18h30, com Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.